turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos início à nossa aula de Ciências Sociais. Hoje, dia 10/9/2020, nós vamos estar falando sobre a história, a história da organização social e cultural. Está no livro 6, na página 208 e vai até a página 209. Quando a gente fala sobre a história da organização social e cultural, nós vamos falar de como foi evoluído, de como foi aumentando a sociedade, de que forma foi se desenvolvendo, ou seja, quando as pessoas foram começando a ter várias origens, onde começou a surgir pessoas diferentes. Foi com o surgimento, então, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles começaram a ter os primeiros contatos com os indígenas. Logo em seguida, houve a necessidade de ter mão de obras, onde eles tiveram a ideia de buscar quem? Os negros africanos. Então já veio outros povos para cá. Então já tinham os indígenas, os europeus e os negros africanos. Em seguida vieram quem? Os italianos, os franceses e entre outras pessoas, vindas de outros países. Com essas pessoas se relacionando, convivendo em um mesmo ambiente, começaram a quê? A se casar e ter várias pessoas com outras origens, com outras culturas, com outros pensamentos. Negros onde casavam com indígenas, indígenas que casaram com europeus e assim foram se misturando as nações. Então foi assim que foi se desenvolvendo e aparecendo várias culturas diferentes, pessoas diferentes, com costumes diferentes, com hábitos diferentes. E nós temos o quê? Só que respeitar essas decisões, essas atitudes das pessoas, tá bom? Então lá no livro de vocês, na página 208, que vai até a página 209 do livro 6, nós vamos dar continuidade a este assunto. Os povos que formaram o Brasil contribuíram para a cultura brasileira, de diversas maneiras e variadas. As culturas desses povos se manifestaram ao longo do tempo por meio da convivência. Foi através da convivência que eles começaram a ter o relacionamento, e começaram a se casar e ter vários tipos de cultura em um mesmo ambiente. Foi o que aconteceu no nosso país, tá bom? Então, dando continuidade ao meio da convivência, do aprendizado com outros, do casamento entre pessoas de povos diferentes e entre outros fatores. Foi o que eu falei, de negros casados com indígenas, portugueses que casaram com italianos, então houve essa mistura. Tanto assim que muitas famílias brasileiras descendem hoje de mais de um povo, ou seja, hoje nós temos em uma mesma família descendentes de índios, europeus e italianos. Por quê? Porque houve essa mistura, houve essa convivência entre esses povos, tá bom? Um exemplo disso são as muitas famílias que têm descendentes indígenas, africanos, e portuguesas, porque seus antepassados pertenciam a esses povos. Há também famílias que são descendentes de portugueses e italianos, e assim como há famílias também que são descendentes de povos africanos e diversos, ou seja, existem famílias onde há descendentes de vários povos, Então, por quê? Porque logo no início do descobrimento do Brasil, houve essa mistura, houve essa migração de povos vindos de outros países para o Brasil. E com isso também nós acabamos compartilhando as culturas, o modo de se vestir, de se alimentar, de produzir, entre outros fatores, tá bom? Então, na página seguinte, nós vamos falar um pouco mais sobre famílias, Famílias. Antigamente era comum as famílias serem parecidas. Com o passar do tempo, a sociedade mudou. As diversas culturas se manifestaram, e se misturaram. Por isso, nos dias atuais, existem vários tipos de famílias. Por exemplo, há crianças que são criadas por um avô ou uma avó
Outras famílias são formadas somente por um dos pais. Cada família possui seu jeito de pensar e de fazer as coisas. É importante que famílias diferentes respeitem as outras, ou seja, hoje, gente, é muito comum se ver crianças sendo criadas só com a mãe que por algum motivo teve necessidade de ficar só com a mãe e sem o papai. E também vice-versa. Há casos em que a criança teve que ficar morando com o pai, tá? Que por algum motivo não está com a mãe. Mas também há também aqueles casos em que os pais têm a necessidade de deixar os filhos com os avós, que por conta de algum trabalho, algum outro problema, teve que deixá-los para ir trabalhar em outra cidade, em outro estado, em outro país, tá? E existe também, gente, toda família tem um problema. Toda família, nenhuma família é igual a outra. Mas nós temos que respeitar a forma que as famílias pensam, agem, a sua forma as atitudes, tá bom? Eu sei que muitas crianças falam, eu queria ter a casa que o meu amiguinho tem. Eu queria viver a vida que o meu amiguinho vive. Gente, nós temos que ver que cada família tem um jeito de pensar e de agir. A nossa família não é igual à família do meu vizinho. Nós somos de famílias diferentes, nós agimos diferentes e nós temos que respeitar e aceitar, tá bom? Então, abaixo mostra até algumas imagens onde as famílias estão se relacionando com os filhos, né, se divertindo. Então, há essa diferença, tá bom? E na página seguinte, nós vamos estar trabalhando lá na página 210 e vai até a página 212 do nosso livro 6, de Ciências Sociais. Nós vamos estar trabalhando um exercício de aplicação. Conte a seus colegas como é sua família e por quem ela é formada. Converse um pouquinho, você pode gravar um pequeno vídeo se você quiser e compartilhar conosco, para você contar um pouquinho como é a sua família, por quem ela é formada, por avô, avó, tio, primo, quem mora com você, como é a sua família, tá bom? Você pode compartilhar se você se sentir à vontade para fazer isso, tá bom? Ative a memória, assinale a alternativa correta. Então, nessa questão, você vai assinalar somente uma alternativa. Na questão 3, o que você e a sua família fazem juntos no dia a dia? O que você e sua família fazem durante o dia, durante a semana, durante os finais de semana, no dia a dia, todos os dias. O que vocês costumam fazer para se divertir? Na questão 4, o que você mais gosta de fazer quando está com sua família? O que você gosta de fazer quando você está reunido com sua família? Então você vai colocar nesse espaço, tá bom? Na questão seguinte, quais atividades você e sua família realizam juntos para se divertir? Dessas atividades que estão aqui nessa página, você só vai marcar aquela que você se identifica, que são aquelas que você costuma fazer com sua família, tá bom? E virando a página, na página seguinte nós temos o exercício proposto, tá? Antes do exercício proposto, nós temos a questão 6. Desenhe a sua família. Você vai desenhar o desenho aqui. O desenho assim você vai ficar livre. Se expresse da forma que você se sentir melhor. Você vai desenhar toda a sua família nesse espaço, na questão 6, tá bom? E na página seguinte é o exercício proposto, que está na página 213, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, do momento que a gente começa a falar sobre a família, né? De como foi se desenvolvendo. E um forte abraço para vocês.